Bom, tentando ser breve, tentando ser justo. É, vamos dizer, diante do destaque que o professor Olavo ganhou aí nos últimos anos na mídia, né, seja na mídia alternativa, seja na internet, até na TV aberta, aí, né, em revistas, né, se publicaram matérias aí sobre mais do que nunca, né, não que anteriormente já não houvesse matérias sobre o professor, mas hoje ele ganhou um destaque que o torna uma pessoa bastante influente. Né, e ele tem o um mérito para isso. Né. É inquestionável. Né, o professor Olavo é um gênio e é um dos profissionais, professores, filósofos, intelectuais mais competentes da atualidade no mundo. Isso é inquestionável, não adianta. Porém, o público do professor Olavo, né, as pessoas que dão atenção, que o leem, né, e que se interessam né, pelo que ele escreve, pode se dividir superficialmente em duas facções: pessoas que o odeiam, pessoas que basicamente o idolatram. Isso existe, infelizmente. Né? Então, e é claro que isto está errado. Esses extremos, né, eles podem se tocar, porque eu conheço muita gente que no passado sentiu um culto, uma reverência mesmo, idolátrica ao professor, hoje eu odeio. E por que isso? Em geral são pessoas que não estão necessariamente buscando a verdade, né? São pessoas que, vamos dizer assim, simpatizam com o professor, né? Percebem a capacidade, a eloquência, a pedagogia do professor, a genialidade dele, mas com o passar do tempo, não o compreendendo, né? Ou né, se decepcionando por um motivo ou por outro, acabam invertendo o jogo. Então, é claro que isso está errado. Eu conheci o professor Olavo há 20 anos atrás. Né? E o conheci por meio de pessoas que já trabalhavam com ele e que, por conseguinte, eram pessoas que estavam me instruindo na vida de leitor, na vida de estudante, busca do conhecimento, busca da verdade. E, dado que eu já vinha há algum tempo pesquisando fontes para aprender mais, que eram fontes que o professor Olavo também usava, né, utilizava, né, recomendava como referência bibliográfica, eu percebi, pô, então eu estou numa sintonia aí com esta pessoa. E a obra dele imediatamente despertou meu interesse e imediatamente eu passei a orientar os meus estudos, sobretudo pela criação né, dele, pela, pelas orientações, pela obra dele. Né? Mas tudo em seu devido lugar. Né? Exatamente como essas pessoas que trabalhavam com ele lá no passado já me recomendavam desde aquela época que o professor Olavo ele deve ser, você deve, vamos dizer assim, você deve, vamos dizer assim, se relacionar com ele a partir da profissão dele e não pessoalmente. Ou seja, ele é recomendável profissionalmente. Então você deve assim, a obra dele tem uma importância fundamental e ímpar no Brasil. Existem muitos, claro, o Brasil está recheado de intelectuais, sobretudo os da velha geração, da velha guarda. Mas o professor Olavo, ele de fato tem um destaque, porque que ele mexeu em assuntos que ninguém mexia. Ele conseguiu despertar realmente uma parcela significativa da consciência do povo brasileiro, de uma maneira ou de outra, sobretudo nos últimos anos. Então ele tem este mérito pela genialidade dele e pelo bem intelectual né, que ele produziu, o bem que ele produziu, que ele vem produzindo há décadas para a inteligência de gerações de estudantes. Né? Mas, pessoalmente, eu não posso estar, é, vamos dizer assim, eu não posso contemplar o meu professor como um modelo absoluto. Né? Ou seja, eu não posso simplesmente observar a vida pessoal do professor Olavo como um modelo para a minha vida. Por exemplo, quantos anos o professor falou sobre o vício no cigarro? Quantos anos o professor Olavo insistiu que o cigarro não faz mal? Quando recentemente ele foi proibido de fumar. Hoje ele está no cachimbinho. Né? O cachimbo é diferente do cigarro. O professor Olavo teve um problema sério de obstrução na traqueia. E isso é devido ao quê? Hum?
só pode ser ao cigarro. Eu sei disso, né? Mas, vamos dizer assim, não estou tratando aqui da questão intelectual. Quem sou eu para medir forças com o professor Olavo? Ao contrário, ele continua a me ensinar coisas, a me instruir, vai continuar até o fim da vida. Eu participei do curso online de filosofia por uns 5 ou 6 anos. Depois eu parei. Mas não parei porque eu me senti autônomo, porque eu pensei, agora eu vou seguir o meu caminho, eu já aprendi o suficiente. Não, é porque se acumularam matérias ali, eu tenho que dar conta delas. Se acumularam aulas com um conteúdo, né, que precisa ser digerido, né? Referências bibliográficas que ele recomendou, fora as referências que eu recomendo a mim mesmo, né, a partir das minhas motivações reais e íntimas para o estudo. Então tudo isso forma um conjunto de material que eu tenho que dar conta. Eu pensei, se eu continuar aqui, eu não vou conseguir assimilar nada. Eu tenho que pegar o que se acumulou de aulas aqui, e das quais eu também participei de alguma forma, né? Vamos dizer assim, me debruçar sobre esse material, que inclui o que o professor Olavo, as aulas do professor, o material que o professor Olavo criou, né? Até ali, os livros do professor Olavo, os artigos, a bibliografia que ele recomenda e a bibliografia que eu recomendo para mim mesmo. Então é bastante coisa. E ao longo do tempo, cá estou eu, estudando e tratando de aprender, dentro das minhas possibilidades, dentro dos meus limites. É isto, né? Agora, a discordância sobre sobre as análises dele são brilhantes. Os prognósticos que ele fez sobre a vida cultural e política aqui no Brasil, basicamente, se confirmaram. Agora, há equívocos? Não sou eu que vou tratá-los aqui, porque eu não sou profissional, eu sou um estudante. A minha, vamos dizer assim, o que eu posso, vamos dizer assim, não discordar do professor Olavo, mas uma ideia diferente, né, que eu tenho é em relação mais vai ser algo mais periférico, né, ou seja, dentro da vida pessoal, né. Vamos puxar um exemplo aqui, já puxei exemplo do cigarro, né. O professor Olavo insistiu tantos anos que isso não faz mal quando faz, e fez mal para ele. Você tem assim a questão da caça, por exemplo, o professor Olavo já falou muito de caça, né, até saíram para caçar um urso lá. É óbvio, o professor Olavo está certo. O professor Olavo, em primeiro lugar, ele nunca fez qualquer apologia à crueldade dos animais, nem nada. Ele gosta dos animais. Mas, de fato, não podemos simplesmente idolatrar os animais. Se você tem um animal feroz, selvagem, perigoso, né, rondando o seu ambiente, a sua propriedade, né, representando um perigo para você e para os seus, é claro que você tem que se defender dele. Se precisar matá-lo, abatê-lo, você vai ter que abatê-lo. Agora, sair para caçar um urso, saiu o professor Olavo e um grupo de alunos, se eu não me engano, não foi nem o professor Olavo, abateram um urso desse tamanho. E hoje o couro desse urso está pendurado na sala do professor Olavo. Eu não vejo razão alguma para isso. E antes que digam, você é só um menininho sensível querendo fazer propaganda ecológica, não é questão disso. O meu avô é sargento da Polícia Militar, hoje é o sargento aposentado. Então, muito antes de eu conhecer Bolsonaro e professor Olavo, o meu avô, já aos meus 10 anos, estava me ensinando a atirar aos meus 10 anos de idade. Ou seja, aos 10 anos de idade eu estava atirando, né? Ele estava me explicando tudo sobre armas, sobre a responsabilidade de se portar armas, em que situações portar ou não arma, né? Ele foi um homem da lei. Por exemplo, você pode notar que muitas vezes o professor Olavo, quando ele está dando uma entrevista ou, né, dando alguma aula no seu escritório, às vezes até o pessoal que vai lá filmar, fazer entrevista com ele, vão filmando o acervo do professor, a casa ali. Você vê coleções de armas, de espingardas, mas para que tudo aquilo ali? O professor Olavo é um colecionador de armas, não um caçador, né? Da mesma maneira que eu, por exemplo, eu estudo música, escuto muita música, eu tenho uma guitarra e um violão, mas eu não sou um profissional da música. Eu sei tocar alguma coisa, eu sei reproduzir algumas músicas que gosto, que é o que eu aprendi, que é o que o meu tempo dispõe.
né? Porque eu tenho outras coisas, né? Tem trabalho, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos estudos, enfim. E fica pouco tempo para eu ensaiar, mas eu ensaio. Mas é a mesma coisa, o professor Olavo, quanto tempo ele tem para ficar? Ele por acaso sai caçando? O que ele faz com aquele monte de arma? Ah, para mim aquilo é muito mais uma coleção do que propriamente um acervo do qual ele dispunha todo dia para sair para alguma prática dele, né? O meu avô, sendo policial, sendo sargento da polícia militar, o que ele tem? 2,38 é uma espingarda dentro de casa, ele nunca precisou exibir nada disso. O meu avô tem chácara, sempre criou animais para o abate e sempre me explicou, né, para se cuidar bem dos animais, como se cuidar bem dos animais, como não, né, não maltratá-los. E o meu avô, quando casou com a minha avó, né, mãe da minha mãe, eles foram morar numa ilha e o meu avô caçava lá para viver, né, tinha que caçar, abater animais para comer. E ele nunca precisou ficar exibindo pedaço de bicho empalhado pela casa para provar alguma valia. Isso para mim, sabe, é sinal de ficar exibindo cabeça de bicho empalhada pela casa, é sinal de, né, de alguma, né, alguma fraqueza de valentia aí, sei lá, quer provar alguma valentia que não tem. Então não é uma coisa que eu discordo, é uma ideia diferente, né? Eu fui educado dessa maneira, por uma pessoa que tinha que fazer o uso de armas constantemente, era o trabalho dessa pessoa, né? Ele, né, por ser um agente da força policial, é uma pessoa que tem, desde que eu me conheço por gente, tem, né, se dedica à criação de animais. Portanto, muito antes de conhecer o professor Olavo e conhecer Bolsonaro, eu já tinha, né, uma educação nesse sentido. Então, é nisso que eu bato de frente, mas são questões muito mais acessórias, muito mais incidentais, né? Não sou eu que vou ficar aqui abrindo os livros do professor Olavo e apontando falhas. Ao contrário, eu estou aprendendo, há 20 anos que eu estou aprendendo com ele coisas, né? E coisas bastante importantes, coisas que fizeram, vamos dizer assim, que acrescentaram muito na minha vida e continuam acrescentando. E seguindo um conselho do próprio professor Olavo. Eu não estou abrindo nem os livros de Karl Marx para procurar discordância, para procurar falhas, né, para apontar ali as perversões dele. Eu estou abrindo livros do Karl Marx para aprender sobre Karl Marx, para ler, para conhecer a obra dele e depois avaliar qual o valor da obra, o que ele realmente está querendo dizer, né? Ao longo do tempo, também você vai aprendendo com as aulas do próprio professor Olavo de Carvalho, né? Ou seja, ele sempre dá esse conselho. Não acredite em tudo que você lê, né? É com o tempo que todo esse conteúdo vai sendo trabalhado, né, no seu espírito, na sua mente, na sua inteligência, e você vai percebendo o real valor daquilo ali. Se ele instrui ou não instrui, para onde ele quer te conduzir, né? A que realidade ele se refere? Ele está falseando ou ele está mostrando a realidade, né? Como o genial Ortega y Gasset escreve lá na introdução do Rebelião das Massas, as palavras podem servir para expressar os nossos pensamentos ou para ocultar os nossos pensamentos, né? Então é claro que o professor Olavo tem as suas limitações, por mais genial e competente que ele seja, é óbvio que ele tem suas falhas, mas não cabe a mim. O que eu estou querendo me referir aqui é essa questão dessas duas, vamos dizer, esses dois times de pessoas, né, que ou o odeiam ou o idolatram. Isso infelizmente acontece, né? Então muitos alunos dele aí que se destacaram aí na mídia, você pega o próprio Felipe Moura Brasil, que é jornalista aí da Jovem Pan, você tem aquele Bernardo, acho que o que está em alta é o Bernardo Kister, né? Bem, são pessoas que realmente estão fazendo um trabalho de grande importância, mas eu digo para vocês, sinceramente, sobretudo quando eu vejo lá o Felipe Moura, eu acho ele mais humilde. Mas naquele Bernardo Kister, por mais que o trabalho dele seja um trabalho excelente, ainda assim, todo aquele. Tirando ali, quando ele fala sobre o amor, pô, aquilo ele fala bem.
Eu acho que ele já se dedicava a esse assunto antes de conhecer o professor Olavo, então isso aí tem muito a ver com a vocação dele. Mas agora, quando o Bernardo aqui está falando sobre filosofia, política, cultura, eu não sei se ele tem uma experiência tão profunda sobre isso aí, sabe? O discurso dele, me parece, ele expressa muito mais a informação que ele tem sobre esses assuntos, sobre essas matérias, sobre esse conteúdo, né, muito mais a informação que ele cultiva como leitor, como estudante, do que propriamente uma experiência nisso aí. Que é a experiência que o professor Olavo teve nessas coisas. O professor Olavo não fala só como um estudante, como um cara que lê livros, mas como um cara que viveu muitas coisas. Né? E o professor Olavo sempre disse: eu comecei realmente a escrever livros profundos a partir dos meus 40 e poucos anos. Quantos anos tem o Bernardo Kister? Mas todo esse pessoal já quer produzir um material. Muitos alunos do Olavo eu já percebi. O cara quer ser. O cara tá lá com 22, 23 anos, mas ele quer se comportar como um filósofo já de uns 60, 70 anos, que tá assim, um veterano no conhecimento. Tem muito que amadurecer, né? E muitos desses, eu já vi, eu digo pra você, muitos desses que foram alunos do Olavo acabam assim, porque os extremos se tocam. A pessoa passa do culto idolátro para o ódio, e vice-versa. Então, muitos desses que estavam lá aprendendo coisas com o Olavo, o que faziam? Eles estavam apenas repetindo, os famosos papagaios de pirata. Repetindo o discurso do professor Olavo como se fossem os seus, e no fim ainda terminando por odiá-lo, vamos dizer assim, querendo discordar do professor Olavo, porque simplesmente se sentiam autônomos. Então, acontece muito isso. E o professor Olavo não pode realmente dar conta disso. Ele não tem como controlar isso. Mas eu achava também que o professor Olavo podia ser um pouco mais crítico com os seus alunos. É só isso. Né? Eu tenho muito que aprender. Né? E toda vez que eu vou colocar um raciocínio, expressar um raciocínio mais elaborado, mais profundo, eu sempre digo: isso foi o professor Olavo que disse, não eu. E eu acredito nisso que ele está dizendo. Né? Eu acredito por quê? Porque isso está me instruindo, né? Está me despertando a consciência para algo a mais. Né? Então não se trata de. Você pode ter culto idolátrico com diversos tipos de figuras públicas, né? Filósofos, como o professor, pode ser popstar, autoridades religiosas, o Papa, enfim. Tem o culto idolátrico até a personalidade do nosso presidente Jair Bolsonaro. A gente sabe que ele não vai conseguir resolver a parcela de problemas que o presidente Jair Bolsonaro pode resolver é muito pequena, mas pelo menos ele vai resolver. Ele vai fazer isso com a competência de que ele dispõe e com a honestidade que ele dispõe. Ele vem reconhecendo os erros dele. Há muitos problemas, há muitas falhas aí no governo. Mas as pessoas têm que entender que isso é a coisa mais inevitável, mais óbvia possível, que existe, né? Como eu disse, fico com o professor Olavo. Se o Jair Bolsonaro resolver o problema da violência, conseguir resolver uma boa parte do problema da violência aqui no Brasil, já está de bom tamanho, né? Não há soluções ideais e universais. Há soluções locais, há soluções para problemas específicos, né? E eu não me arrependo de ter votado nele, porque eu acredito que ele pode e já está fazendo algum movimento nesse sentido, já nomeando o próprio Sérgio Moro como ministro da Justiça. Então, nesse sentido, já está se produzindo algum resultado, mesmo que pequeno, mas ele vai se expandindo. Mas o culto idolátrico ao Jair Bolsonaro e algumas pessoas já estão levando alguns a expressar a sua decepção, né? E levando a outros que continuam idolatrando, como sempre, aí dividindo o público entre os que odeiam e os que idolatram. Alguns vão se tornando cegos porque não querem enxergar nenhum problema no governo, querem acreditar que tudo que o Jair Bolsonaro fala, né, está sendo dito com sabedoria, né, e com parcialidade, com inteligência, quando não é. A maior parte do que ele fala não é. E o pessoal que o odeia, tudo que o cara fala está errado. Né? Então, realmente, essa perda de proporção ela é muito comum. Né? Uma boa parte da população age assim, eu sei, porque tem pessoas da minha família que agem assim, tem pessoas da minha família que acreditam que o povo americano é o povo mais odiado do mundo todo. Mas de onde? Eu não tenho ódio nenhum.
povo americano, eu não tenho o menor interesse, né? Tem pessoas que estão convictas de que que nem lá, quando eu critiquei o músico de black metal, Varg Vikernes, ele está convicto de que o cara é judeu, é cristão, o cara não presta, né? É essas coisas que não podem. É essa atitude que tem que ser corrigida, em primeiro lugar, né? Então, mas é isso aí, era mais ou menos isso.